Oi, pessoal, tudo bom? Tem um exercício da lista de cálculo 1, da seção 2, o número 6, a letra C. Nesse exercício, ele pede que encontremos a composta de G com F, certo? Composta de F com G. E a definição que ele nos dá para que isso aconteça é que a imagem de F tem que estar contida no domínio de G. Ok, então como podemos começar? No próprio exercício, ele nos dá essa informação aqui. E essa informação é o próprio domínio, certo? Da sua função g de u. Porque ele é um polinômio e ele não tem nenhuma restrição. Ele não tem nada que faça ele um valor para u que coloquemos que faça a função não existir, certo? Então o domínio é para todos os reais. Então temos que o domínio de G é x pertencente. Aqui estamos utilizando a variável u, certo? U pertencente aos reais, tal que não tem nenhuma restrição, então é isso, acaba por aqui, certo? Acaba por aqui o nosso domínio. Ok, e como que a gente pode estar trabalhando com essa função f? Com a função f, ele também nos dá algumas informações preciosas. Aqui ele nos diz que nesse determinado domínio, para x menor que menos 1, não igual, apenas menor, a função f dá menos 2x. E aqui para o domínio de maior para x maior ou igual a menos 1, temos que a nossa função f dá menos x. Mas ainda estou falando dessa função f, ok? Então, vamos lá. Calcular por partes, certo? Essa função é uma função por partes. Então, primeiro passo. Vamos pegar a função quando o x dá menor que menos 1. Ok, o que a gente precisa encontrar do f de x mesmo? A gente precisa encontrar a imagem dele, certo? A imagem de f de x para cada determinado domínio e fazer a composta com a g. Ok, então vamos pegar um valor menor que menos 1. Mas não igual, então podemos pegar menos 2, certo? Pegar um valor aleatório dentro do domínio, menos 2, que vai ficar menos 2 vezes menos 2. Temos que isso vai dar 4, certo? Positivo. Ok, e vocês concordam que para qualquer valor que nós peguemos menores que menos 1, essa função vai dar sempre positiva? Porque aqui na própria função nós temos um negativo. Isso é uma multiplicação e esse número vai multiplicar com esse, certo? Então, esse número sendo negativo, que é o que o domínio dela nos diz, então ela vai sempre ser positiva. Portanto, a imagem, né? A imagem da função com esse domínio, a imagem da função vai ser f pertencente aos reais, tal que f será sempre maior que zero. E tem como essa função dar necessariamente igual a zero? Ora, não, né? Porque aqui nós estamos trabalhando só com valores menores que menos 1. E o zero é maior que menos 1, certo? Então, ela nunca vai ser zero e nunca vai ser negativa para esse domínio. Frisando essa parte. E aqui, só colocando em evidência que para x menor que menos 1, a nossa função
é menos 2x, certo? Ora, então, faremos a segunda parte. Encontraremos a g composta com f. Isso podemos usar a mesma notação, podemos usar a mesma forma, só que de notação diferente, que é g composta com f de x, certo? Ou seja, aqui nos valores de u que a gente tiver da função, a gente coloca a função f de x, certo? Então, fazendo com f de x igual a menos 2x, nós vamos ter que g composta de menos 2x, certo? Nós só iremos substituir no valor da função que a gente tem ali, no valor de u, que é a variável. Então, fica menos 2x ao quadrado mais menos 2x. Isso vai dar igual a 4x quadrado menos 2x, certo? Então, essa é a primeira parte que a gente tem da função composta, do primeiro domínio. Agora, faremos para x maior ou igual a menos 1. A função que nós temos é menos x, certo? Aqui, função para maior ou igual a menos 1. Isso. Temos menos x. Então, faremos o mesmo procedimento. Vamos pegar valores maiores ou iguais a menos 1. Então, vamos pegar, por exemplo, o próprio 1, certo? 1 positivo. Então, fica menos 1, a gente substitui o valor, isso vai dar negativo. Nós pegando um valor menos meio, por exemplo, ele é maior que menos 1, certo? Então, colocaremos aqui menos meio, por exemplo, que ficará menos meio. Isso dará o próprio menos meio, certo? Opa. Aqui nós pegamos um valor negativo, certo? Isso, então aqui dará o quê? Positivo. Isso, um valor positivo. Ora, nós usamos um valor positivo e deu um valor negativo, certo? Um valor positivo deu um valor negativo. A gente usou um valor negativo e deu um valor positivo. Portanto, a imagem da nossa função, ela sempre será definida nos reais, certo? Então, ela pode dar tanto positiva quanto negativa. E um outro exemplo que a gente pode estar pegando é f de 0. Quanto que ela vai dar? Menos o próprio zero. Isso vai dar 0, certo? Ou seja, a função, ela é pertencente aos reais, tal que função, ela pode ser tanto igual a 0 quanto positivo e negativo. Então, na verdade, não temos nenhuma restrição, certo? Para colocar aqui. Ela simplesmente pertence aos reais. É isso, pessoal. Utilizamos da definição e agora falta a gente fazer a composta, certo? Com essa f de menos x. F de x igual a menos x, né? Então, faremos g composta, mais uma vez só utilizando da outra notação. Aqui g de f de x, certo? Então, a g de menos x, ela dará menos x ao quadrado mais menos x, certo? Aqui sai positivo, menos o x. É isso. Ok, pessoal. E qual era a nossa definição? Era que a imagem de f tinha que estar contida no domínio de g, certo?
Ora, vejamos. A imagem de f são os reais positivos e o domínio de g são todos os reais. Portanto, a imagem de f realmente está contida em g, certo? Porque a imagem de f são os reais positivos e eles estão dentro de todos os reais. Então, isso é válido. Portanto, só assim poderíamos ter feito a composta. E da outra parte. Aqui, a imagem de f são todos os reais, certo? Então, nós temos que a imagem dessa f não está só contida nos reais, como ela é os reais que está no domínio de g, certo? Contida igual. É isso. Obrigada.